As chamadas revoltas nativistas foram uma série de movimentos ocorridos na época da colônia portuguesa no Brasil, no fim do século XVIII, sendo a primeira delas a aclamação de Amador Bueno. A aclamação de Amador Bueno, revolta de Amador Bueno, ocorreu no ano de 1641, na vila de São Paulo. No final do ano de 1640, com a coroação de Dom João IV, os colonos temiam que Portugal destruísse suas fontes de riqueza, contrabando através da região do Rio da Prata e o comércio, principalmente de mão de obra indígena. Proibindo a escravidão indígena, Portugal forçava os colonos a usarem da mão de obra escrava africana, fazendo com que a coroa lucrasse e pudesse continuar com mais força ainda o processo de capturar povos africanos para a escravização e, por fim, utilizar essa mão de obra no Brasil. Sabendo que essa manobra planejada pela coroa portuguesa os afetaria drasticamente, os comerciantes da colônia e os demais moradores, querendo manter a autonomia da cidade, escolhem um rei, convencendo aos da colônia que eles não deveriam reconhecer o novo rei português, já que nunca haveriam lhe jurado obediência. Portanto, escolhem como rei Amador Bueno da Ribeira, filho de um espanhol de Sevilha, rico e habitante do local, além de ter importantes cargos como capitão-mor e ouvidor. Amador Bueno, porém, rejeita a proposta, com medo das consequências que poderiam vir. Ameaçado de morte por rejeitar tal cargo, Amador se refugia no mosteiro de São Bento. Após negociações com a coroa portuguesa, os colonos tiveram garantias de que não seriam afetados pelas mudanças que Portugal planejava, prestando juramento ao rei Dom João IV. Não houveram muitas consequências sérias, porém foi evidenciado o primeiro gesto de autonomia ocorrido na colônia. Não há muitas fontes que relatam esse episódio. O principal relato conhecido é o de Frei Gaspar da Madre de Deus, chamado Memórias para a História da Capitania de São Vicente. A revolta de Beckman ocorreu no estado do Maranhão em 1684. É tradicionalmente considerada como um movimento nativista pela historiografia e história do Brasil. Causas principais: grande satisfação dos comerciantes, proprietários rurais e população em geral com a Companhia de Comércio do Maranhão, instituída pela coroa portuguesa em 1682. Os comerciantes reclamavam do monopólio da companhia. Os proprietários rurais contestavam os preços pelos quais a companhia pagava por seus produtos. Já grande parte da população maranhense estava insatisfeita com a baixa qualidade e altos preços cobrados pelos produtos manufaturados comercializados pela companhia na região. Havia também o problema de falta de mão de obra na região. Os escravos fornecidos pela companhia eram insuficientes para as necessidades dos proprietários rurais. Como ocorreu? Na noite de 24 de fevereiro de 1684, os irmãos Manuel e Thomas Beckman, dois proprietários rurais da região, com o apoio de comerciantes, invadiram e saquearam um depósito da Companhia de Comércio do Maranhão. Os revoltosos também expulsaram os jesuítas da região e tiraram do poder o governador. A corte portuguesa enviou ao Maranhão um novo governador para acabar com a revolta e colocar ordem na região. Os revoltosos foram presos e julgados. Os irmãos Beckman e Jorge Sampaio foram condenados. Conclusão: a revolta de Beckman foi mais um movimento nativista que mostra os conflitos de interesses entre os colonos e a metrópole. Foi uma revolta que mostrou os problemas de mão de obra e abastecimento na região do Maranhão. As ações da coroa portuguesa, que claramente favoreciam Portugal e prejudicavam os interesses dos brasileiros, foram muitas vezes motivos de reações violentas dos colonos. Revolta de Vila Rica. Também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, este movimento nativista ocorreu no ano de 1720, na região das Minas Gerais, durante o período do Ciclo do Ouro. Em 1719, a coroa portuguesa passou a intensificar a cobrança do quinto através das casas de fundição. O quinto consistia na entrega à metrópole da quinta parte do ouro extraído nas minas. O ouro era fundido nas famosas casas de fundição, em barras, o que facilitava o controle sobre sua circulação, garantia a eficiência da cobrança e evitava o contrabando, realizado geralmente com ouro em pó. Essas medidas de maior controle de fiscalização desagradavam boa parte da população de Vila Rica, tanto as camadas mais altas da sociedade quanto as camadas mais baixas. Com essa insatisfação, em julho de 1720 se deu início à revolta de Vila Rica. Os participantes da revolta se dividiam em sediosos, militares, religiosos, doutores, camaristas e comerciantes. Entre eles encontrava-se Filipe dos Santos, tropeiro de origem portuguesa que ganhava a vida trabalhando na troca de mercadorias.
O objetivo deles era extinguir as casas de fundição, forçar a retirada de Dom Pedro de Almeida, forçar a retirada de Conde de Assumar do cargo de governador da capitania das Minas, além das acusações de corrupção a diversos outros funcionários da coroa no local. Como o conde não se encontrava em Vila Rica, mas sim em Vila do Carmo, foi para lá que os revoltados se dirigiam para verem atendidas suas reivindicações. Conde de Assumar recebeu os revoltosos e iniciou negociações, afirmando que iria atender as reivindicações. Tal postura nada mais era do que uma forma de ganhar tempo para reunir forças militares capazes de enfrentar os grupos que haviam se sublevado. Em 17 de julho de 1720, o Conde de Assumar decretou a prisão dos líderes da revolta, após conseguir reunir cerca de 1.500 homens armados que se dirigiam para a Vila Rica. Em 2 dias, a rebelião foi reprimida e os líderes presos. Em 19 e 20 de julho, Felipe dos Santos foi julgado e condenado à morte pela participação na revolta. Ele foi arrastado pelas ruas da cidade e esquartejado. O objetivo era que sua morte servisse de exemplo aos que ousassem enfrentar os funcionários e a corte portuguesa, principalmente no que se referia à cobrança de impostos sobre a exploração das riquezas minerais da colônia. As consequências da revolta de Vila Rica foram a separação da região das minas da capitania de São Paulo e o aumento da fiscalização sobre a extração aurífera, garantindo assim o envio de ouro para a metrópole. Pela metade do século XVII, Portugal vinha passando por uma forte crise econômica causada pelo fim da União Ibérica. A coroa portuguesa, para acabar com esse problema, resolve incentivar a busca de materiais preciosos no Brasil. Então, um grupo de pessoas na região de São Paulo resolve se aventurar no interior da colônia em busca de materiais preciosos como prata, ouro e diamante. Essas pessoas ficaram conhecidas como os bandeirantes. Depois da descoberta do ouro, a notícia se espalhou rapidamente, e muitos portugueses que viviam em Portugal e na própria colônia ficaram interessados e foram atrás de uma condição de vida melhor e de um enriquecimento fácil. Esses imigrantes ficaram conhecidos como emboabas. Esse nome foi usado por conta do termo emboaba, na língua tupi, ser originalmente utilizado pelos indígenas para fazer menção a todo tipo de ave que tinha sua perna coberta de penas até os pés. Então, os bandeirantes paulistas utilizaram desse nome para se referir aos estrangeiros que usavam botas. Com a chegada dos emboabas, acabou acontecendo um rápido crescimento urbano, que gerou muita fome, miséria e guerras. E apesar dos bandeirantes terem descoberto as minas primeiro, os emboabas tinham o maior apoio da corte portuguesa para a exploração do ouro, e é óbvio que essas condições trariam conflito. Então, esses conflitos se estenderam por 2 anos, indo de 1707 a 1709, e ficariam conhecidos como a Guerra dos Emboabas. De um lado, os bandeirantes liderados por Manuel Borba Gato, e do outro, os emboabas liderados por Manuel Nunes Viana. Entre as lutas mais intensas, o conflito mais marcante ficou conhecido como Capão da Traição, que gerou a morte de 300 paulistas pela mão dos emboabas. A guerra teve seu fim em 1709, graças à intervenção do governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho. Sem os privilégios desejados e sem forças para guerrear, os paulistas retiraram-se da região e buscaram outras jazidas nas regiões do Mato Grosso e Goiás. A coroa portuguesa determinou imediatamente a separação territorial das capitanias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A Guerra dos Mascates foi basicamente uma disputa pelo controle político da capitania de Pernambuco, que era a mais importante do período colonial. Essa disputa envolveu Olinda e Recife. A Guerra dos Mascates ocorreu no ano de 1710 em Pernambuco e, aparentemente, foi um conflito entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes do Recife. Olinda era uma cidade tradicionalmente dominada por senhores de engenhos e também era a cidade com a maior produção de cana-de-açúcar do mundo. Já Recife era um simples povoado. Depois da expulsão dos holandeses, Recife tornou-se um centro comercial, graças ao seu porto excelente e recebeu um grande afluxo de comerciantes portugueses. O desenvolvimento de Recife, cidade controlada pelos comerciantes, testemunhava o crescimento do comércio, cuja importância era a atividade produtiva agroindustrial açucareira, a qual se dedicavam os senhores de engenho olindenses. Os principais motivos da Guerra dos Mascates foram a crise financeira e a desigualdade econômica. À medida que Recife cresceu em importância, os mercadores começaram a reivindicar sua autonomia político-administrativa, procurando libertar-se de Olinda e da autoridade de sua Câmara Municipal. A reivindicação dos recifenses foi principalmente atendida em 1703, com a conquista do direito de representação na Câmara de Olinda. Entretanto, o forte controle exercido pelos senhores sobre a Câmara tornou esse direito, na prática, letra morta.
A grande vitória dos recifenses ocorreu com a criação de sua Câmara Municipal em 1709, que libertava definitivamente os comerciantes da autoridade política olindense. Inconformados, os senhores de engenho de Olinda, utilizando vários pretextos, como a demarcação dos limites entre dois municípios, por exemplo, resolveram fazer uso da força para sabotar as pretensões dos recifenses. Depois de muita luta, que contou com a intervenção das autoridades coloniais, finalmente, em 1711, a nomeação de um novo governante que teve como principal missão estabelecer um ponto final ao conflito. O escolhido para essa tarefa foi Félix José de Mendonça, que apoiou os mascates portugueses e estipulou a prisão de todos os latifundiários olindenses envolvidos com a guerra. Além disso, visando evitar futuros conflitos, o novo governador de Pernambuco decidiu transferir semestralmente a administração para cada uma das cidades. Dessa maneira, não haveria razões para que uma cidade fosse politicamente favorecida por Félix José. Dessa forma, Recife foi equiparada a Olinda e assim terminou a Guerra dos Mascates. Em 1714, o rei Dom João V resolveu anistiar todos os envolvidos nessa disputa, manteve as prerrogativas político-administrativas de Recife e promoveu a cidade ao posto de capital de Pernambuco.